Olá, bom dia! Estamos começando o programa Conhecendo o Seu Direito aqui pela Rede Cidade, canal 28.1, agora em HD. Você que nos acompanha pela televisão, você que nos acompanha pelo Facebook, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje, nós iremos conversar com o Dr. Valdir de Oliveira, ele que é promotor de justiça da Vara de Família, e nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial. Nós iremos falar sobre o direito dos pais que pagam pensão alimentícia. Nós sempre falamos aqui do direito dos filhos, direito das mães, mas hoje o programa é com relação ao direito do pai que paga a pensão alimentícia ou da pessoa que paga a pensão alimentícia, que pode ser também a avó, e em alguns casos bem escassos também a mãe. O direito da pessoa que paga a pensão alimentícia. Tem algum direito? Fique ligado no nosso programa. E no próximo programa nós vamos estar com o Dr. Valdir de Oliveira também. E nós vamos falar sobre interdição. Um outro assunto muito importante que você precisa ter conhecimento. Como nós levamos informação jurídica até você, é muito importante que você fique ligado no nosso programa, que agora vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Você vai ficar muito mais informado sobre os seus direitos e você vai conhecer muito mais sobre todas aquelas questões relacionadas a idosos, crianças, alimentos, direito do consumidor. Nós vamos trazer também nos próximos programas a doutora Meise falando sobre direito eleitoral, muita novidade. Vamos falar também com relação ao direito do consumidor no que diz respeito à telefonia com a Anatel. Nós temos muitas novidades para você, por isso fique ligado no nosso programa. E como o nosso programa também está passando pelo Facebook, na página Rede Cidade, você pode estar compartilhando as entrevistas para que as pessoas possam assim conhecer muito mais os seus direitos. E você pode participar do nosso programa, basta você mandar uma mensagem para o telefone 991 11 37 40. Você pode também estar acessando o meu site, dolanepatricia.com.br, e você pode fazer o contato pelo site ou receber a mensagem pelo meu WhatsApp. Então você pode fazer a pergunta que você quiser, que nós iremos aqui trazer para os nossos convidados. Nós iremos também responder as suas perguntas no último bloco. Fique sempre ligado no nosso programa, que você aqui aprende muito mais. Nós queremos agradecer a Clínica Derma Roraima. A Clínica Derma Roraima, que é a melhor clínica de laser da região norte. Doutora Ana Paula Vich tem o que existe de mais moderno em termos de dermatologia. Nós queremos dizer que é muito importante que você cuide da sua pele, do seu cabelo, da sua sobrancelha, dos seus cílios, e também a Clínica Derma Roraima vem atender a essa necessidade, tanto de adolescentes como de mulheres e também de homens, para que possam ficar sempre muito mais jovens e muito mais bonitos. Clínica Derma Roraima, que fica na rua Canarinho, lá no bairro Canarinho. E nós queremos também agradecer a loja Menina Mulher, que nos veste a cada terça e quinta. A loja Menina Mulher da Thaís Cavalcante fica na Avenida dos Bandeirantes, no bairro Buritis. Você vai ficar ligado no que existe de mais em conta em termos de vestimenta. Você vai estar belíssima, vestindo roupas magníficas, em qualquer ocasião, com preço maravilhoso. Então conheça já a loja Menina Mulher da Thaís Cavalcante, que fica ali na Avenida dos Bandeirantes, no bairro Buritis. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta.
estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui pela Rede Cidade, canal 28. Você que está acompanhando pelo Facebook, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Um grande beijo para todo mundo que está aí online acompanhando ao vivo pelo Facebook. Compartilhe as entrevistas do nosso programa para que outras pessoas possam também conhecer os seus direitos a qualquer hora do dia ou da noite. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Valdir de Oliveira, ele que é promotor de justiça da Vara de Família, profissional excelente, exemplar, pessoa de notório saber jurídico, e sempre tem vindo aqui levar conhecimento para as pessoas que ainda não conhecem os seus direitos. E o assunto de hoje é sobre o direito da pessoa que paga a pensão alimentícia. Nós sempre falamos aqui do direito de quem recebe. Hoje nós vamos falar do direito das pessoas que pagam pensão alimentícia. Bom dia, doutor Valdir. Bom dia, doutora. Bom dia, telespectador. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Meu, igualmente. Nós sempre falamos aqui da questão relacionada aos filhos que precisam receber a pensão, do direito dos filhos. E com relação ao direito dos pais, o pai que paga a pensão alimentícia, a pessoa que paga a pensão alimentícia, seja avó ou outra pessoa, eles têm direitos também? Tem. Pode parecer que não, mas tem. Não obstante a pensão alimentícia ser em primeiro lugar, uma obrigação, né, do pai, ou como a senhora disse, da mãe ou da avó, do parente em geral, né, da criança, evidentemente que ele também tem direitos esses que existem no decorrer do pagamento dessa pensão, que podem dizer respeito, por exemplo, a situações, mudanças, por exemplo, na vida econômica dessa pessoa, se de repente ele, vamos supor que perdeu o emprego, diminuiu o seu salário, nasceu um outro filho, né, que não estava esperando. Qualquer situação que venha a desequilibrar a situação financeira, então um dos direitos que ele tem, por exemplo, seria o de peticionar ao juiz da causa a diminuição do valor, né? Como a mãe ou a pessoa que detém a guarda da criança tem o direito de pedir para aumentar se houver um aumento nessa situação econômica da parte que está pagando o alimento, da mesma forma, se há um decréscimo aqui, por exemplo, né, ele tem o direito de rever, né, entrar com uma petição endereçada ao juiz e pedindo para que seja diminuído esse valor, né. Então, é um dos direitos. Outro direito que a gente poderia pensar, também decorrente e que está dentro da pensão alimentícia, foi imposto pela lei nova, se eu não me engano, da guarda compartilhada, que é o direito à prestação de contas, né? Eu confesso que eu nunca fui muito fã dessa questão de prestação de contas, porque isso acaba gerando, às vezes, situações de atrito entre o casal, né? Fica aquela coisa da pessoa ficar a todo momento querendo saber no que a pessoa está gastando, se está gastando diretamente com a criança, e às vezes o valor que se paga nem é tanto assim que dê para a pessoa sair fazendo gastos assim, comprando roupas, viajando, né? Mas a nova lei, ela estipula um dos direitos, né, que é o de exigir a prestação de contas, né? Então o pai ou a mãe, a pessoa que estiver pagando a pensão alimentícia, né, ela pode exigir que sejam prestadas contas, né, em juízo, inclusive, né, sobre a aplicação do dinheiro, se esse dinheiro está revertendo em favor da criança ou não, né? E essa questão da prestação de contas, ela acontece mesmo no caso de guarda compartilhada e quem tem guarda unilateral, independente do tipo de guarda, pode exigir essa questão de contas? Na verdade, como eu disse, essa prestação de contas, ela veio no reboque da lei da guarda compartilhada, né? Então, assim, me parece que o entendimento mais correto seria só naqueles casos onde há a estipulação dessa guarda, da guarda compartilhada. Que, como a gente sabe, mesmo sendo compartilhada, o domicílio da criança vai ter que ficar com um dos pais, né? No entanto,
pelo fato da guarda ser compartilhada, ou seja, tudo que se compartilha ali tem que ser decidido entre o casal, que escola vai estudar, qual é o médico, tudo tem que ser decidido. E nesse ponto surge, então, nesse momento surge, então, para a pessoa que está pagando a pensão, um direito de saber no que está sendo aplicado esse dinheiro. Muito bem. E nós temos a pergunta de um telespectador, as perguntas hoje são no decorrer do programa todo, porque muita gente perguntando, e uma das perguntas é com relação às mães que não permitem que o pai visite a criança porque ele não está pagando a pensão alimentícia, né? Então, às vezes, o pai não consegue visitar o filho porque a mãe alega que ele não está pagando a pensão. Isso, qual é o direito do pai nesse sentido? É uma situação assim até natural, costuma ocorrer com frequência, e muito embora a gente entenda às vezes o que está por trás assim da mãe ou da pessoa que está detendo a guarda, que não deixa a pessoa visitar porque não está pagando, embora haja uma certa justificativa aí nisso, mas legalmente não pode, né? Então assim, o direito de visita, ele não é propriamente um direito decorrente da prestação alimentícia, porque uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Então, assim, o direito à visitação, nós poderíamos dizer que ele existe independentemente de a pessoa estar pagando ou não a pensão alimentícia. Como eu disse, muito embora, às vezes, a mãe, né, geralmente a mãe que fica com a criança, né, vá tolher esse direito do pai porque ele não está pagando, né? Isso não é legal, isso não pode ocorrer. Então, assim, o direito de visitação, ele sempre vai ser garantido. Independente, né, do vai estar pagando pensão ou não. Independente, porque ele não decorre, na verdade, da pensão alimentícia. Não é condicional. Não, o direito da visitação, que a gente costuma dizer que, na verdade, é um direito mais até da criança do que dos pais, né? Que é um direito de convivência com ambos os pais, né? Então, assim, salvo algumas exceções, onde o comportamento, a presença do pai possa trazer algum risco de vida, algum risco à saúde, algum risco à formação moral da criança, algum risco grave, alguma coisa severa, né? Fora esses casos que são exceções, né, esse direito à visitação ele vai estar sempre garantido. Então, assim, em que pese a gente saber que há realmente esse cerceamento, às vezes, de visitação, e haja até uma certa justeza, vamos dizer, nesse pensamento das mães, mas isso não é correto, isso não pode ocorrer. Então, assim, a visitação, ela não depende do pagamento da pensão alimentícia. Então, ele pode estar atrasado com a pensão, mas isso não o impede de ver a criança, né? Muito bem. Assim, outra questão que é muito discutida e tem sido muito questionada pelos internautas e pelos telespectadores é quando acontece aquela situação do pai atrasar a pensão alimentícia. Como são muitas perguntas nesse sentido, a questão da execução da pensão, eu vou perguntar de forma genérica que vai abranger mais ou menos todas as perguntas que foram feitas. Quais as formas de cobrança, no caso, que existe de pagamento de pensão no caso de execução? Por exemplo, quando acontece a prisão e quando acontece de ter que penhorar os bens, como funciona essa questão do pai que tem que pagar uma pensão alimentícia atrasada? Quais são as duas formas que existem de execução para que ele tenha conhecimento? Certo. Pois bem, são duas formas de execução que a pensão alimentícia comporta. Que seria uma execução que é aquela que a senhora citou, que vai incidir sobre o patrimônio da pessoa, que é a penhora dos bens, né? Ou seja, vai se verificar algum bem que a pessoa tenha, um carro, uma moto, sei lá, qualquer objeto, qualquer coisa de valor que a pessoa tenha e que a justiça possa ir lá pegar e vender e dar o dinheiro para a mãe, né? Se ele não pagar. E a outra é a da prisão, né? A prisão, ela é o último recurso, vamos dizer assim, né? Porque a prisão, né, a gente não pode esquecer que a gente está falando de prisão civil, né? Então não é uma prisão decorrente de pena, né? É uma prisão civil, ou seja, é uma prisão para obrigar a pessoa a pagar, né?
e só se obriga a pagar quem tem condições para tanto, né? Então, assim, a prisão, então, ela foi feita para aquela pessoa que tem condições, né? Mas que, por algum motivo mesquinho, seja lá qual for, não paga, né? Não quer pagar, né? Então, assim, a prisão é para obrigar essa pessoa a pagar. Então, antes da prisão, nós vamos tentar primeiro o outro modo de execução, que é ir ao patrimônio da pessoa, né? Ver se ele tem algum bem, alguma coisa, e que geralmente funciona, às vezes até melhor do que a prisão. Porque a prisão, e aí tem que abrir um parênteses para falar de outro direito, né, que a pessoa tem. Né? Mas aí vamos falar sobre esse outro direito no próximo bloco, okay. A gente vai tá continuar falando sobre essa questão da execução. Então fique ligado, no próximo bloco nós vamos continuar falando da questão do direito das pessoas que pagam pensão alimentícia. Nós queremos agradecer a Clínica Derma Roraima, agradecer também a loja Menina Mulher, também o Ney Maison. Próximo bloco estaremos de volta e eu vou estar aqui aguardando você. Volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, também transmitido pelo Facebook. Nós estamos também levando informação através da internet. Então você pode estar compartilhando esse programa para que outras pessoas possam também conhecer os seus direitos. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Valdir de Oliveira, ele que é promotor de justiça da Vara de Família, e nós estamos conversando sobre o direito das pessoas que pagam pensão alimentícia. Nós queremos dizer que você pode participar do nosso programa através do telefone 991 11 37 40 e também do site dolanepatricia.com.br. Você pode estar em contato comigo pelo próprio site, que a sua mensagem vai chegar diretamente para mim no meu WhatsApp. E pode mandar direto para o WhatsApp também a sua dúvida com relação aos seus direitos, para que nós possamos ajudar você a resolver os seus problemas gratuitamente. Doutor Valdir, a gente estava falando no bloco passado da questão das possibilidades de execução de uma pensão alimentícia, né? O pai atrasou, a pessoa que paga a pensão alimentícia atrasou. Quais são as duas formas que existem hoje de se fazer essa cobrança judicial e o que pode se fazer no caso da pessoa que paga a pensão? Pois é, então como eu estava dizendo, ela se divide em duas formas de execução, né? A execução patrimonial, né, e a execução mediante prisão, né? Nessas duas formas de execução, né, que vão ter que ser manejadas pela pessoa através de uma ação judicial, nasce outro direito da pessoa que paga a pensão, que é o direito ao devido processo legal, o direito à defesa, né, perante o juízo nessas questões. Então, assim, ele vai ter o direito de se defender tanto na questão da execução patrimonial, naquela que vai recair sobre o patrimônio dele, pedido de penhora, de bens e tal, também, e muito mais, né, na questão de prisão, porque a Constituição, quando ela autorizou a prisão, ela colocou o devedor de pensão alimentícia aqui de modo inexcusável. Então, ou seja, a Constituição, ela abre a possibilidade para que a pessoa possa justificar perante a justiça, perante o juiz, o motivo desse não pagamento, porque ela pode ter um motivo. Né? Principalmente o fato de estar desempregado, ou não ter condições de trabalhar por alguma razão. Ela pode ter sofrido um acidente, ela pode ter perdido o emprego, uma série de outras condições, de questões. Então, esse é um direito básico, né, que não pode ser assim descuidado de forma nenhuma, senão essa prisão seria considerada ilegal. Ela tem esse direito de comparecer ao juiz e explicar e dizer o porquê que ela não pagou. E é claro que aí a justiça vai analisar essa motivação e se não ficar convencido dessa motivação, aí então a prisão será decretada. Nós temos uma pergunta aqui, que é uma pergunta seguinte: e se o pai falar que não tem condição de justificar, então a criança vai ficar sem os alimentos? No caso, o que eu quero saber, ele não pode pagar, ok, está desempregado, mas aí tem os avós. Ela quer saber se pode, em razão dessa impossibilidade dele, ingressar com ação contra os avós da criança.
Pode, porque assim, como eu disse, a prisão é uma prisão civil, ela foi feita para obrigar a pessoa a pagar, e obrigar, logicamente, aquele que dispõe de recursos, que tenha recursos. Então, se a pessoa, por algum motivo, ou perdeu o emprego, ou sofreu um acidente, ficou doente, não está podendo trabalhar, não tem renda, comprovou isso na e justiça. comprova isso e justifica na justiça, ele não vai ser preso. Ele vai responder por aquela outra execução patrimonial, né? Mas aí vai ter que se aguardar para ver se ele tem bens, né, em nome, porque também se não tiver bens, vai ficar um crédito junto ao alimentado e para ser executado, né, ao momento em que ele tiver algum bem, né, que a pessoa puder ir lá e pegar. Se não tiver, realmente não tem o que fazer. Diante dessa situação, se ficar impossibilitado de pagar e a pessoa e o alimentado não recebe nada, né, aí teria que realmente se acionar outra pessoa da família, parente da família, para que venha em socorro, né? Eu achei interessante a pergunta porque a gente está colocando o direito da pessoa que paga a pensão. Aí a gente está colocando que a pessoa está doente, não pode pagar, perdeu o emprego, sim, a criança. A pergunta foi a criança, como fica? Uhum. Mas aí pode acionar qualquer outro parente da família que tenha condições de pagar. O que está sendo colocado aqui é que um pai que não tem condições de pagar pensão alimentícia, ele não pode ser obrigado a pagar ou ser preso se ele não tem realmente condições, se ele comprova que ele perdeu o emprego, que ele era autônomo, estava muito doente, aconteceu alguma coisa que veio a afetar o seu patrimônio, a sua renda, e como é que ele vai tirar se ele não tem, né? Mas não quer dizer que a criança vai ficar desamparada, como o Tolode falou, pode acionar qualquer outro parente da família para dar essa assistência. Então, no caso, teria essas duas formas, né? Que seria a de prisão e também aquela questão patrimonial. Perfeito. Então, aí no caso, tem um período, por exemplo, a pessoa justificou que não pode pagar, isso tem uma duração? Como funciona essa questão da justificativa? Até quando ela tem validade? Até quando ela pode se valer da justificativa? Exatamente, é isso. Eu acho que vai depender do tipo de justificativa, vamos dizer assim. No caso, por exemplo, de uma doença, né? Então tem que se ver que tipo de doença é essa, né? Se é uma doença que é uma doença incapacitante, que vai ser pro resto da vida, ou seja, não vai poder mais trabalhar e não tem nenhuma outra forma de renda, não há muito o que se fazer, né? Mas se é uma doença que tem um prognóstico de cura, né, para, sei lá, para ficar bom daqui quebrou uma perna, um braço, né, daqui a 2 meses tá bom, né? Então, assim, a obrigação continua, né? Sim. Então não há. Então vai depender muito do tipo de justificativa apresentada, né? Nós temos uma pergunta aqui relacionada ainda a essa questão do pagamento da pensão alimentícia. Quer saber, assim, no caso, a pessoa não tem condição de pagar todo. O juiz estipulou um valor X, mas ele só pode pagar Y. Ele pode depositar esse valor que ele pode pagar? Isso não vai trazer uma consequência para ele depois? Não, eu acho que ele deve depositar aquilo que ele tiver condições de pagar. Até assim para demonstrar para a justiça a boa-fé, né? De que ele é uma pessoa que, não obstante estar numa situação difícil, mas ele está, alguma coisa ele está pagando. E isso, no meu entendimento, por exemplo, já elidiria a prisão, já tiraria a prisão de fora, porque a prisão, no meu entendimento, é para aquele que tem dinheiro e não paga. Então, se a pessoa está pagando alguma coisa, né, a gente já tem que pensar uma outra solução que não seja a prisão, né? Então, assim, nesses processos, a gente, normalmente, sempre nós pedimos muito audiência para que as partes compareçam, a senhora sabe disso, né? Compareçam em juízo. Aí, nessa audiência, nós tentamos, se for o caso ali, né, diminuir de repente o valor da pensão, que se houver acordo entre as partes é possível, né, mesmo numa ação de execução. Então tenta-se diminuir de repente o valor dessa execução para um patamar que a pessoa tenha condição de pagar. Verifica-se a possibilidade de um parcelamento dessa dívida. Eu estou devendo 5 mil reais, eu não tenho esse dinheiro agora, né? Mas eu posso pagar em 12 vezes, entendeu? Então tudo é possível, mas assim, se a pessoa sofreu algum abalo econômico, sofreu alguma dificuldade e não está conseguindo pagar aquele valor que o juiz
estipulou, ela deposite, né, o valor que ela consegue pagar, justamente para comprovar a sua boa-fé, e o quanto antes, né, procure um advogado, né, e tente pedir uma redução desse valor. Né? No próximo bloco, a gente tem uma pergunta com relação a isso, a gente vai fazer, porque algumas pessoas têm algumas dúvidas ainda e nós vamos tirar no próximo bloco. Você fique sempre ligado aqui no nosso programa, que a gente vai sempre estar levando informação relevante até você. Nós queremos agradecer a Clínica Derma Roraima, queremos agradecer a loja Menina Mulher, queremos agradecer a Ney Maison, nossos parceiros queridos, e nós queremos dizer que você pode participar do nosso programa pelo telefone 991 11 3740 e assistir as entrevistas pela internet, acessando a página da Rede Cidade, canal 28 no Facebook. Você vai estar acompanhando ao vivo os programas e poderá compartilhar com seus amigos para que eles também possam conhecer os seus direitos. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Nós, durante todo o programa, estivemos tirando as suas dúvidas, porque o programa é especial sobre direito de família. E nós temos as perguntas para fazer para o Dr. Valdir de Oliveira, ele que é promotor de justiça da Vara de Família, sobre o direito das pessoas que pagam pensão alimentícia. E nós falamos no último bloco, Dr. Valdir, com relação à questão das pessoas que não podem pagar o valor total estabelecido pela sentença e vai pagando o valor que pode. Essa pessoa não pode ser executada pela mãe, a mãe entrar com uma ação judicial informando que está recebendo menos do que o que deveria estar recebendo. Ele não vai correr o risco de ser preso. O que ele pode fazer nessa circunstância? Ele pode ser executado pela via da prisão, até porque a lei não diz, né? A lei fala do não pagamento, ela não diz do pagamento, não fala do pagamento parcial. Né? Então, assim, isso na verdade vai ficar a cargo do juiz decidir. Mas, assim, eu trabalho há vários anos na Vara de Família e posso atestar que todos os juízes com quem trabalhei são pessoas muito ponderadas, entendeu? Então, assim, vige desde muito tempo esse princípio, né, lá no direito de família, em que a prisão é o último recurso. Né? Então, assim, a prisão realmente é o último remédio, né, que a gente lança a mão. Ele pode pedir uma audiência até? Então, assim, normalmente, respondendo assim a pergunta, corre o risco? Corre, né? Mas, assim, é difícil disso ocorrer, porque, assim, eu mesmo, em toda a minha carreira, eu tenho me pautado sempre por esse princípio, que se a pessoa está pagando alguma coisa, né, ainda que não seja o valor que foi estipulado, ela está demonstrando a boa-fé dela. Não é uma pessoa, é diferente daquela pessoa que vai lá, faz um acordo ou recebe a sentença do juiz e vai para casa e nunca paga e não quer saber, e não vai pagar, né? Então, assim, são situações que tem que ser bem pesadas. E a prisão, a gente sabe que, né, nós já somos um país, né, o Brasil é o país que, se eu não me engano, é o terceiro país do mundo que mais prende. Né? Nossa! E o que menos oferece condições para preso também. Que mais gente tem na prisão, e nem por isso nós nos sentimos mais seguros. Né? Não, pelo contrário. Nós nos sentimos os cidadãos com mais segurança por conta dessa situação. Então, assim, a gente assiste um movimento todo no direito, no sentido de despenalizar, de diminuir tirar algumas pessoas da cadeia, pessoas que não cometem crimes violentos, justamente para não aumentar esse exército dessas facções, que tanto aterrorizam o país. Né? Então, assim, a cadeia ela não é solução para ninguém. E pensando no caso, especificamente no caso civil, né, aqui que é o pagamento de pensão alimentícia, eu vejo sempre como o último remédio. Então, assim,
só é aplicado realmente naqueles casos onde não há outro jeito de fazer a pessoa pagar, né? Nós temos outra pergunta aqui, é a seguinte: no caso da avó que paga a pensão alimentícia, se ela atrasa, ela pode ser presa? Tipo assim, é a mesma coisa que acontece com o pai, é a mesma circunstância? Em princípio, sim. Só que essa prisão, ela vai ter que verificar a situação dela, a idade dela, saúde, né? A saúde, porque assim, já pensou uma avó na penitenciária como, né? Então, dependendo da idade, essa prisão, ela não vai poder ser encarcerada. Ela vai ter que responder por uma prisão domiciliar, um outro tipo de uma pena, de repente, uma penalidade alternativa, né? Muito bom, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Muitas pessoas participando, muita gente perguntando. Muito obrigada a você pela participação. Doutor Valdir, próximo programa vamos estar de volta para falar sobre interdição. Eu aguardo o senhor desde já. Ok. Nossa, muito obrigada. É muito importante essa informação que o senhor leva para as pessoas que às vezes não tem como pagar um advogado, não tem como chegar a obter essa informação de uma outra forma, a não ser com o nosso programa. Então fique sempre ligado que nós sempre vamos estar aqui para falar sobre os seus direitos. E muito obrigada a você que participou pelo Facebook, que participou pela internet, pela TV, que participou pelo WhatsApp. Muito obrigada pela sua participação. Nós queremos agradecer à Clínica Derma Roraima, a doutora Ana Paula Vitti, agradecer também à loja, a Menina Mulher, da Dais Cavalcante, agradecer também ao Ney Maison, que cuidou do nosso cenário. Muito obrigada a todos vocês. Próximo programa, o assunto é interdição. Fique ligado, 7 da manhã, eu vou estar aqui aguardando você. Até lá!